diante de todo esse cenário, né, que você colocou para nós, da parte de gestão financeira, como que a gente pode fazer ou algumas dicas para a gente obter lucro no nosso negócio através da gestão financeira? Existem 4 formas. 2 formas são mais rápidas, que é o quê? Reduzir seu custo fixo, reduzir seu custo variável. Isso é algo que você já consegue de imediato, né, fazer essa mudança no seu negócio. Para analisar os seus dados, que aqui a gente está falando de um cenário de empreendedores que têm ali seus dados atualizados, então você já consegue olhar para os seus dados e onde eu consigo reduzir custo. E existem as outras 2 formas também, que é aumentar as minhas vendas, e controlar ali a margem de contribuição. Nesse aumento de vendas, tomar também muito cuidado com a precificação, né? Mas, assim, quero aumentar o meu preço. Quero só aumentar o meu preço. Qual valor eu estou gerando, né? Então, aí entra nessas outras... Que a gente você já falou comentou também sobre aqui, vendas, geração de valor. né? Eu comento sempre assim, de que forma o seu produto ou o seu serviço pode impactar positivamente o maior número de pessoas, né? Para analisar um pouquinho assim, de que forma o seu serviço hoje ele pode impactar positivamente o maior número de pessoas. Isso vai trazer um insight, até aproveitando outros podcasts que sempre tinha, o insight muda o jogo, exatamente isso. Muda o jogo. Você consegue pensar de uma forma, né, mais abrangente, mas ali as formas seriam de imediato, para você ter mais lucro, diminuir os seus custos, ou você olhar para esse lado, como eu consigo aumentar o valor, como eu consigo aumentar o meu preço, né? E aumentando o meu preço, como eu consigo aumentar o número de vendas? E para isso a gente precisa fazer o quê? Analisar os números. Alguns indicadores específicos. Quais seriam esses indicadores? Porque a gente precisa ter em mente que vai ser o DRE, vai ser o fluxo de caixa, vai ser o balanço, já indo para a parte de contabilidade, né? O empresário ali, principalmente o pequeno empresário, ele às vezes não sabe analisar um balanço, que já é algo mais técnico. Analisar um balanço é algo de contador fazer. Sim. Mas uma DRE, um fluxo de caixa, já fica mais... DRE, fluxo de caixa... Mais fácil dele entender ali como que funciona. Os dashboards que existem dentro dos sistemas que a gente já falou aqui, consegue ilustrar aquilo de uma forma mais específica para ele. Uhum. E são relatórios gerenciais, né? São os relatórios ideais para você ter para tomar uma boa tomada de decisão. Só que o que eu vejo, o pessoal se preocupando muito, nós já colocamos, mas reforçando, de que o pessoal leva muito esses indicadores, mas esquece do básico bem feito. Então, mais uma vez, você só vai ter esses indicadores com o básico bem feito do seu negócio, né? Com os seus relatórios atualizados, com o seu financeiro de fato ali conciliado e atualizado. Então, um indicador que eu sempre falo, nós temos ali a DRE, abate os custos, nós temos, abate as despesas e nós temos o resultado operacional. Né? Quanto eu estou tendo lucro, porque normalmente o pessoal pega a DRE, olha lá a última linha e fala, aqui, estou tendo lucro, eu estou tendo prejuízo. Vai com calma. Trocar de carro. Eu convido a olhar você a linha DRE gerencial, ali o lucro ou prejuízo operacional. Que o que isso significa? Aquilo que eu estou vendendo, ele está cobrindo os meus custos, as minhas despesas e eu estou tendo lucro? Esse é um ponto muito importante, porque a partir dali são recursos de terceiros, né? Então, que pode ter ali na sua DRE. Então, olha primeiro ali para a sua linha de resultado operacional. A operação está se pagando. Ali você, né? Então, esse é o básico, assim, para observar, né? E aí, depois a gente pode partir para margem de contribuição, para ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é comprei essa caneca por 50 e vendi por 50 e não estou tendo... Não é bem assim, né, João? Nós sabemos que não é bem assim. Então, quanto eu preciso faturar para, de fato, ali ter o meu ponto de equilíbrio? Eu não tenho nem lucro, eu não tenho nem prejuízo, né? Esse seria ali o... A partir daí, a partir do ponto de equilíbrio, você começa a ter um resultado. Isso. E não existe controle, não existem indicadores sem um bom controle. Era isso que eu
queria reforçar. E, ô Savânia, nós estamos falando muito de lucro, prejuízo aqui, mas assim, eu sei que tem muita gente que trabalha, até porque a maioria das empresas que estão ainda no mercado, elas estão tendo lucro, senão elas não estariam no mercado. Com exceção dos aventureiros. Talvez, mas vamos para os grandes aí, um Nubank da vida. Sim. Nubank, mas volta aqui. Volta aqui, Com exceção mas aí é outra história, né? Aí é outra história. É um outro jogo. É um jogo exato, diferente. Exato. É um jogo mas diferente. Vamos lá. Tirando os aventureiros, as empresas geralmente têm lucro. Vou reformulando aqui o meu pensamento. A finalidade da empresa é ter lucro. A finalidade da empresa é ter lucro. Exato. Né? Ninguém tá abrindo ONG por aqui, né? Mas enfim, a partir do momento que a gente tem esse lucro, qual que é a destinação ideal que a gente pode dar para ele? É ir lá, pegar e comprar um carro novo? Comprar uma caminhonete zero. Comprar um caminhonete zero, porque assim, eu cheguei a escutar uma vez que o sonho do empresário é quando ele começa a ter dinheiro, comprar uma caminhonete. Né? É comprar uma caminhonete. Aí vai de empresário para empresário, então, né? E aí, qual que quer um carro mais baixo, um carro mais alto? Exato, mas o que a gente faz com o lucro, então? Se a gente tem ali aquele valor disponível, um exemplo, 100 mil reais, vou lá, pego e vou para Miami, ou compro uma caminhonete, que nem dá para comprar uma caminhonete com 100 mil mais, dependendo da caminhonete, ou reinvisto na empresa. Qual que seria uma fórmula legal ali da gente destinar esse resultado positivo? Legal, João. Pergunta bacana. Então, eu estou contando ali que você tem um fluxo de caixa, um capital de giro, né? Se caso amanhã, isso foi gritante na pandemia, se caso amanhã eu preciso fechar a porta do meu negócio, se eu preciso parar a minha atividade, quanto eu consigo manter ali os meus custos contando com o meu salário? Importante. O meu caixa. Exato. Quanto eu consigo manter de caixa? Então, você precisa ter esse dinheiro em caixa, né? E aí partir para uma reserva de emergência, ideal de 4 a 6 meses, ali que você consiga manter todos esses custos. E aí, depois, você reinveste no seu negócio e distribui para os sócios. A gente vê que na pandemia, você comentou da pandemia, foi algo muito extraordinário mesmo, né? Muito fora. Quebrou-se muitas empresas porque não tinham caixa ou porque o caixa talvez estava mal dimensionado, né? Mas a gente viu que também muitas empresas sobreviveram. E né? muitas de alguma forma, cresceram, né? Então pandemia. transformaram Teve uma mudança, né? De paradigma. Nossa, da crise trouxe um aumento na lucratividade, né? Mas infelizmente muitos fecharam a porta, né? A gente vê quem fechou a porta realmente foram aquelas pequenas empresas, aqueles pequenos comércios de bairro, aqueles pequenos restaurantes, né? Foram os que mais sofreram, porque realmente muitas vezes não tinham esse preparo para se manter durante a pandemia, né? Então realmente foi uma grande... isso tem algumas teorias, né? E o preparo que você fala é o financeiro. Exatamente, né? A gente fala algumas teorias macroeconômicas que fala assim, se eu não me engano é Mises que fala, né? Ele diz que as grandes crises, elas servem para você fazer uma seleção natural das empresas. É uma visão cruel, na verdade. Cruel, né? Mas é verdade. Mas ela é verdade. Aquelas empresas que não tem um caixa, não tem uma reserva financeira, quando vê uma crise, ou seja, uma crise, por exemplo, como a pandemia, que ela é extraordinariamente grande, mas ou uma crise, às vezes, de mercado mesmo. Uma alta do dólar, uma mudança, uma decisão política, muitas vezes, que oscila no mercado. Mudança de moeda. Mudança de moeda. Então, tudo isso a empresa ela não tem um caixa, não está preparada, ela vai sofrer as consequências de não ter se preparado. E aí, quando você fala sobre essas teorias macroeconômicas, né, é cruel, mas é a realidade. Dá uma peneirada. E aí, aquele cara que era aventureiro, esse aí sofre bastante. Ele não consegue passar. Exatamente. Por isso que eu escutei bastante, ainda falando um pouquinho da pandemia, eu escutei bastante falar que quem conseguisse passar a pandemia ia sair muito mais forte dela, né? Até porque muitos concorrentes fecharam as portas, quebraram, e quem absorveu? A clientela desses concorrentes. Os que sobreviveram. Que era quem? E não necessariamente quem tem lucro, mas quem tem caixa. Quem tem caixa. Quem tinha caixa, né? Porque às vezes o cara pode não estar tendo lucro, mas ele tem caixa. Exato.
Ele teve essa precaução, né, de desde o início montar esse caixa, ou não fazer o caixa da empresa de caixa eletrônico, né? Eletrônico, Ele teve esses cuidados, né? Ele pode talvez não estar tendo ali lucro, mas ele teve essa precaução, manteve. Ele conseguiu manter, não fechou as portas, não mandou os funcionários embora, né? Porque realmente ele tinha de onde tirar dinheiro para pagar mesmo sem ter vendas, né? Isso. E continuar produzindo, que foi uma coisa importante também que aconteceu. Né? E assim, Savânia, ainda voltando e focando na gestão financeira, qual que é um conselho para principalmente esses empresários que estão começando? Você como especialista nessa área. O cara que está começando agora, seja ele um microempreendedor individual ou uma empresa de pequeno porte, enfim. Qual que é uma dica, um conselho que você dá para esse pessoal para que eles possam começar do jeito certo, fazendo o básico bem feito, talvez, e ter sucesso a longo prazo? Porque o sucesso a curto prazo, com a concorrência, tá complicado. Então você tem que se destacar, né? Ao menos que você não entregue algo a mais para o teu cliente, ao menos que você não faça um diferencial ali, né? Você precisa, você vai crescer a longo prazo. Sim. Qual que é a dica de ouro aqui do nosso podcast para você... Já para encerrar? Para a gente fechar aqui e trancar com a chave de ouro hoje. Ah, legal. Se preocupando, então, com esse pilar, que é a gestão financeira, né, tendo essa consciência, lembrando que um negócio sempre vai exigir mais do que você sabe, né, ter esse perfil aprendiz. Acho que quem vai para o mundo do empreendedorismo precisa ter esse perfil. Começar com gestão, não esquecendo desse pilar de gestão financeira, se possível. Como diz, negócio vai te exigir muito mais do que você sabe. Muito. Começar, se possível, já em um sistema de gestão financeira e começar pensando grande. Por quê? Antes do pensando grande, não, se possível, nos primeiros anos do negócio, não retirar salário. Mantenha, né, outras formas de gerar recursos, né, construa um negócio sólido. E depois defina um salário que o seu negócio, de fato, pode pagar para você. Não aquilo que você gostaria, né? Pense a longo prazo. E pense grande, porque um pensamento, ele gera um sentimento que te leva a um comportamento que vai te trazer um resultado. Então, comece, se é para ter um resultado grande, comece pensando grande. E com todos esses cuidados aí, aproveitando todo esse conhecimento que hoje está tão de fácil acesso, né? Fácil acesso. E esteja pronto para pagar o preço, né, João? Hoje, igual você falou, o conhecimento está de fácil acesso hoje. Então, assim, um curso para empreendedor, você vai comprar nas plataformas, não é caro. Tem material gratuito no YouTube. Esse material está no YouTube. Exato. Gratuito. Precisa do seu tempo, da sua dedicação. Quantos insights? Né? Só que você precisa investir o seu tempo para você, mais uma vez, eu gosto de falar essa frase, construir algo sólido. Você precisa investir o quê? O teu tempo. Exato. Se você não investir tempo naquele negócio que você acredita, como que você vai construir algo que realmente faça diferença na vida de uma outra pessoa?